Tenho 74 anos. E se você me perguntasse hoje o que eu construí de verdade na minha vida, eu ficaria em silêncio por um tempo. Porque a resposta que eu deveria dar, a resposta que eu sempre dei, não é mais a mesma que eu sinto. Passei décadas inteiras construindo uma carreira. Subi degrau por degrau. Conquistei cargos, respeito, salário, reconhecimento. Mas no meio de tudo isso, eu me perdi. E o pior é que eu nem percebi quando aconteceu. Você que está me ouvindo agora, talvez ainda tenha tempo. Eu não tenho mais. Por isso, estou aqui, não para me lamentar, mas para avisar. Porque se tem uma coisa que eu aprendi tarde demais, é que a gente pode ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida no processo. E quando você percebe, já não dá mais para voltar atrás. Eu cresci numa família simples. Meu pai era mecânico, minha mãe costureira. A gente não passava fome, mas também não sobrava nada. Desde cedo eu ouvia a mesma coisa. Estude, trabalhe, cresça na vida. E eu acreditei. Acreditei de verdade. Achei que se eu me esforçasse o suficiente, se eu fosse bom o bastante, eu ia chegar num lugar onde finalmente poderia descansar. Onde finalmente seria feliz. Entrei no mercado de trabalho aos 18 anos. Comecei como auxiliar administrativo numa empresa de transportes aqui em São Paulo. Era um trabalho simples, mas eu levava a sério. Chegava antes de todo mundo, saía depois. Fazia hora extra sem reclamar. Ficava até tarde revisando planilhas, organizando documentos, procurando erros que nem eram minha responsabilidade corrigir. Eu queria provar que era capaz. Queria que vissem que eu era diferente. E eles viram. Em 3 anos, me promoveram. Virei assistente de coordenação. Depois, coordenador. Aos 32 anos eu era gerente. Todos me parabenizavam. Minha mãe chorava de orgulho. Meu pai apertava minha mão com força e dizia que eu tinha conseguido, que eu era um homem de sucesso. E eu acreditava nisso. Eu realmente acreditava. Mas tem uma coisa que ninguém te conta quando você está subindo. Ninguém fala que cada degrau que você sobe te afasta um pouco mais de quem você era. Que cada conquista te cobra um preço que você só vai ver a nota muito tempo depois. Eu não percebi que estava trocando minha vida por uma carreira. Achei que eram a mesma coisa. Nos meus 20 e poucos anos eu tinha amigos. A gente se encontrava todo sábado. Jogava cínica. Tomava uma cerveja. Ria de besteira. Tinha uma namorada também. A Márcia, ela era professora. Gostava de ler, de conversar sobre a vida, sobre o que a gente queria ser. Mas eu comecei a faltar nos encontros. Comecei a cancelar os planos. Sempre tinha uma reunião, um relatório, um projeto urgente. Eu dizia, é só por agora. Quando eu me estabilizar, a gente volta a se ver. Mas esse agora nunca acabou. Virou semanas, virou meses, virou anos. Os amigos pararam de me chamar. A Márcia cansou de esperar. Me deixou num domingo de manhã, depois que eu cancelei mais um almoço na casa da família dela, porque tinha que revisar uma apresentação para segunda-feira. Ela disse que eu não estava presente, que mesmo quando estava ao lado dela, eu estava longe. E ela tinha razão. Eu só não conseguia admitir. Eu me casei aos 36 anos. Com a Cláudia, conheci ela num evento corporativo. Ela era da área comercial de uma empresa parceira. Era bonita, inteligente, ambiciosa. A gente conversava sobre metas, estratégias, planos de crescimento. Parecia que finalmente eu tinha encontrado alguém que me entendia. Alguém que também queria vencer. Casamos rápido, tivemos 2 filhos, o Rafael e a Beatriz. Quando o Rafael nasceu, eu estava no auge da carreira. Tinha virado diretor regional, vaiarrava direto. Às vezes ficava uma semana inteira fora de casa. Lembro que prometi para Cláudia que ia diminuir o ritmo, que ia estar mais presente, mas não diminuí. Eu perdi o primeiro passo do Rafael. Não vi. A Cláudia me ligou chorando de alegria, dizendo que ele tinha andado sozinho. Eu fingi que estava feliz, mas por dentro senti um vazio estranho, um aperto, como se eu tivesse perdido algo que nunca mais ia voltar. Mas eu empurrei esse sentimento para baixo. Disse para mim mesmo que estava fazendo aquilo por eles, que estava construindo um futuro melhor para minha família. Quantas vezes a gente usa essa desculpa? Quantas vezes a gente sacrifica o presente em nome de um futuro que talvez nunca chegue? Eu passei anos repetindo isso, trabalhando de madrugada, respondendo e-mails no fim de semana, levando o trabalho para casa, sentado à mesa de jantar com o notebook aberto, enquanto meus filhos comiam em silêncio. A Beatriz tinha 7 anos quando me perguntou se eu morava com eles. Eu ri. Achei que era piada de criança, mas ela insistiu. Disse que eu nunca estava em casa, que quando estava, ficava trancado no escritório, que ela mal lembrava da minha voz. Aquilo
Me too. Mas não o suficiente para eu mudar. Porque a verdade é que eu estava viciado. Viciado em trabalho, em reconhecimento, em provar que eu era importante. Cada promoção, cada aumento, cada elogio do chefe era como uma droga. Me fazia sentir que eu valia alguma coisa. Que eu estava no caminho certo. Mas por dentro, eu estava cada vez mais vazio. Eu não conhecia meus filhos. Não sabia o que eles gostavam de comer. Não sabia quem eram os amigos deles. Não sabia das notas na escola. Dos medos. Dos sonhos. Eu era um estranho dentro da minha própria casa. E a pior parte é que eu achava que estava tudo bem. Achava que eles iam entender, que um dia iam agradecer. A Cláudia aguentou até os 48 anos. Depois pediu o divórcio. Disse que estava cansada de viver sozinha, mesmo estando casada. Que os filhos precisavam de um pai, não de um provedor fantasma. Que ela tinha tentado, mas não dava mais. Eu tentei argumentar. Disse que ia mudar, mas ela balançou a cabeça. Disse que já era tarde demais. Que ela não acreditava mais. E ela estava certa. Eu não mudei, nem depois do divórcio. Só trabalhei mais. Usei o trabalho para não sentir a dor, para não encarar o vazio. Virei vice-presidente. Ganhava muito bem. Tinha motorista, secretária, sala com vista. Todos me respeitavam. Todos me admiravam. Mas eu estava completamente sozinho. O Rafael se formou em engenharia. Eu não fui na formatura. Tinha uma convenção internacional que eu não podia perder. Ele nem me cobrou. Só mandou uma mensagem educada dizendo que tudo bem. Mas eu sabia que não estava tudo bem. Sabia que ele tinha desistido de mim. A Beatriz se casou aos 26 anos. Me convidou para o casamento. Eu fui, mas fiquei só 1 hora. Tinha que resolver uma crise na empresa. Uma crise que, olhando hoje, nem era tão urgente assim. Mas na época, tudo parecia urgente. Tudo parecia mais importante do que estar presente. Eu me aposentei aos 68 anos. Depois de 50 anos de trabalho ininterrupto, fizeram uma festa para mim, discursos bonitos, placa de homenagem, aplausos. Mas quando acabou, quando todos foram embora, eu voltei para um apartamento vazio, sozinho, sem família, sem amigos, sem propósito. E foi aí que caiu a ficha. Foi aí que eu percebi o tamanho do estrago. Eu tinha passado 50 anos construindo uma carreira. E tinha destruído uma vida inteira no processo. Tinha perdido uma esposa que me amava. 2 filhos que precisavam de mim. Amigos que queriam minha companhia. Momentos que nunca mais vão voltar. Hoje eu tenho 74 anos. Tenho dinheiro. Tenho uma aposentadoria confortável. Tenho um apartamento grande, bem localizado. Mas não tenho ninguém. O Rafael mora em outro estado. A gente se fala por mensagem de vez em quando. Sempre superficial. Sempre educado. Sempre distante. A Beatriz tem 2 filhos que eu mal conheço. Ela me convida para almoçar no Natal. Eu vou. Fico algumas horas. Depois volto para casa. E sabe o que eu sinto? Sinto que desperdicei minha vida inteira perseguindo algo que não valia a pena. Que eu troquei o que realmente importava por coisas que hoje não significam nada. Que eu fui um idiota. Um idiota que acreditou que sucesso profissional era sinônimo de sucesso na vida. Não é. Sucesso profissional é apenas uma parte. E nem é a mais importante. A parte mais importante é estar presente. É conhecer as pessoas que você ama. É construir memórias. É rir junto. É chorar junto. É estar lá, nos momentos pequenos. Porque são esses que formam uma vida. E o Now Steve eu escolhi estar em reuniões, em apresentações, em viagens corporativas. E agora eu pago o preço. Um preço que dói todos os dias, que pesa toda madrugada quando eu acordo sozinho e percebo que não tem ninguém para conversar. Ninguém que realmente se importe. Se você está me ouvindo agora e está no começo da sua carreira, por favor, escuta o que eu estou dizendo. Trabalho é importante. Claro que é. Você precisa pagar as contas. Precisa ter estabilidade. Precisa crescer. Mas não deixe o trabalho se tornar a única coisa na sua vida. Não deixe ele sugar tudo. Não deixe ele te transformar numa versão vazia de você mesmo. Aprenda a dizer não. Aprenda a colocar limites. Aprenda que não tem problema deixar um projeto para amanhã, se hoje você precisa estar com quem você ama. Que não tem problema não ser promovido, se isso significa ter tempo para jantar com sua família. Que não tem problema ganhar menos, se isso significa ter uma vida de verdade. Porque no final, isso eu te garanto, ninguém vai lembrar de você pelo cargo que você teve, pela empresa que você trabalhou, pelo salário que você ganhou. As pessoas vão lembrar de você
pela forma como você as fez sentir, pelo tempo que você dedicou para a presença. E se você já está no meio do caminho, se já sente que está se perdendo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de mudar, de olhar para o lado e perceber quem está lá, de largar o celular, de desligar o notebook, de estar realmente presente. Eu não tive essa chance. Ou melhor, eu tive milhares de chances, mas ignorei todas. E agora é tarde demais. Meus filhos cresceram. Minha esposa refez a vida. Meus amigos sumiram. E eu estou aqui, sozinho, com um currículo impecável e um coração partido. Não seja como eu. Não espere chegar aos 74 anos para perceber que você desperdiçou a única vida que você tinha. Que você construiu uma carreira brilhante e destruiu tudo o mais. Que você ganhou o jogo errado. Porque a vida não é sobre quanto você produziu, sobre quantas metas você bateu, sobre quantos degraus você subiu. A vida é sobre quem estava ao seu lado, sobre os abraços que você deu, sobre as risadas que você compartilhou, sobre os momentos que você viveu de verdade. E esses momentos não voltam, eles passam. E quando passam não tem dinheiro no mundo que traga de volta. Não tem cargo, não tem reconhecimento, não tem nada. Então, por favor, aprende com o meu erro. Aprende antes que seja tarde demais. Porque eu te prometo uma coisa. No final da vida, você não vai se arrepender das reuniões que você não foi, das promoções que você não conseguiu, dos e-mails que você não respondeu. Você vai se arrepender das vezes que você não abraçou seus filhos, porque estava ocupado. Das vezes que você não jantou com sua família, porque tinha trabalho. Das vezes que você não ligou para aquele amigo porque estava cansado. Das vezes que você escolheu a carreira em vez da vida. Eu me arrependo todos os dias. E vou me arrepender até o último dia que eu tiver. Porque eu sei que eu perdi algo que nunca mais vou ter. Eu perdi minha família. Eu perdi minha vida, e eu me perdi. E agora tudo o que me resta é contar essa história. E torcer para que alguém escute, para que alguém entenda, para que alguém não cometa o mesmo erro que eu cometi. Se esse alguém for você, me faça um favor. Depois de assistir esse vídeo, levanta daí, vai abraçar quem você ama, desliga o celular, esquece o trabalho por um momento e vive. Vive de verdade, porque o tempo passa rápido demais. E quando você perceber, já vai ser tarde. Eu sei disso, eu vivi isso, e agora estou aqui, com 74 anos, tentando avisar quem ainda pode mudar, quem ainda pode escolher diferente, quem ainda tem tempo. Você tem tempo. Não desperdice como eu desperdicei. Se essa história te tocou de alguma forma, se te fez pensar, deixa um comentário aqui embaixo me contando o que você vai mudar na sua vida a partir de agora. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que está se perdendo no trabalho, compartilhe esse vídeo, porque talvez você possa ajudar a salvar alguém de um arrependimento que dura para sempre. E se inscreve no canal. Toda semana eu trago histórias reais de pessoas como eu. Pessoas que aprenderam do jeito mais difícil, para que você não precise aprender da mesma forma. Obrigado por me ouvir. E lembra, ainda dá tempo, sempre dá tempo, até que não dê mais.